Olá, eu sou a Michelle. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso estudo. Tem como título Educação, Justiça e Direitos, a influência da Escola Nacional da Magistratura Francesa na formação de magistrados no Brasil. Antes de iniciar, antes de focar no objeto do nosso estudo, eu gostaria de conversar rapidamente a respeito de dois aspectos que envolvem a pesquisa, que envolveu o estudo, que diz respeito ao objetivo e à metodologia que foram adotadas ao longo do nosso caminhar. Então, esse estudo ele tem como objetivo geral estudar a influência da Escola Nacional da Magistratura Francesa no processo histórico das escolas judiciais brasileiras. Para tanto, a gente busca levantar o contexto histórico dessas instituições, focando principalmente na estrutura, nas práticas, na cultura escolar envolvida e também nos sujeitos, né, que estão inclusos nas principais atividades educativas desempenhadas por essas instituições escolares. Como principal referencial teórico, a gente adotou os estudos de Burke, Vieira, Juliá, Frianfrado e os conteúdos, né, a análise de conteúdos foi feita a partir do método de Bardin. Do ponto de vista teórico-metodológico, a gente optou pela abordagem da história cultural, com a utilização de pesquisa bibliográfica, documental, e a gente optou também pela produção de fontes orais. Com relação às fontes orais, é importante trazer, né, a informação de que a gente teve a oportunidade de entrevistar duas brasileiras, uma pedagoga e uma magistrada. As nossas entrevistadas tiveram a oportunidade de estudar na Escola Nacional da Magistratura Francesa no ano de 2015. Durante o período em que elas estiveram lá, elas frequentaram um programa de formação de formadores que é justamente destinado ao público estrangeiro, e ela tem como objetivo difundir o modelo francês de formação de magistrado para o mundo todo. Nós também tivemos o cuidado de preparar um breve histórico a respeito do surgimento dessas escolas no mundo, né? E o que a gente constatou é que o surgimento dessas escolas diz respeito, né, remete ao período pós-Segunda Guerra Mundial e apresenta como principal marco teórico a realização do primeiro Congresso Internacional de Magistrados em 1958 na cidade de Roma, na Itália. Em 1947, o Japão funda, né, cria a primeira instituição dedicada especificamente à formação de juízes. E em 1958 foi a vez da França fundar a Escola Nacional de Magistratura Francesa, influenciando não apenas os países europeus, né? É importante destacar esse aspecto, porque atualmente a escola francesa ela é tida como uma referência internacional na formação de magistrados. É, Focando na realidade aqui brasileira, né, trazendo um pouquinho do histórico brasileiro, no Brasil as primeiras discussões em torno desse tema, né, da formação de magistrados, ocorreu a partir da publicação da obra O Juiz, de Edgar de Moura Bittencourt. Esse autor ele foi magistrado, ele foi juiz aqui no Brasil, ele atuou como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, né, a primeira escola brasileira ela surge em 1977 no estado de Minas Gerais, seguida da Escola do Rio Grande do Sul em 1980. Voltando um pouquinho ali na obra Juiz do Edgar Moura de Bittencourt, é importante também trazer algumas informações sobre essa obra. Essencialmente, esse livro trata de uma série de relatos de experiência em que o autor ele foca em dois aspectos principais da fala dele, que é o processo seletivo de magistrados, né, para o ingresso na carreira, e também a necessidade de se falar, né, e de se trabalhar melhor a formação dos juízes jovens, né, os juízes que recém-impulsados na carreira, no sentido de que eles tenham uma formação apropriada para iniciar a sua atividade profissional dentro dos tribunais brasileiros, né, para exercer a magistratura. Eu estava dando sequência ali, né, em relação ao surgimento das primeiras escolas no Brasil. E o que foi observado dentro da realidade brasileira é que durante as décadas de 1980 e 1990, no Brasil é observada uma proliferação de escolas destinadas à formação de magistrados e provavelmente impulsionado pela vasta produção legislativa que aconteceu no período. Né? E por falar em produção legislativa, a gente também organizou aqui um breve histórico a respeito das previsões
né, do que diz respeito à carreira da magistratura e principalmente focando na formação de magistrados no texto constitucional brasileiro. E o que a gente percebeu é que a primeira vez que o tema foi tratado na Constituição brasileira foi em 1934, que definiu que o ingresso na carreira ocorreria por meio de concurso público de provas e títulos. Essa regra foi reproduzida por todos os outros textos constitucionais no Brasil. Em 77, é a primeira vez que o tema da formação de magistrados passa a integrar o texto constitucional. Né? Essa norma ela foi muito criticada, porque, na opinião de muitos autores, ela não era clara quanto à obrigatoriedade da participação de juízes nesses cursos e também não deixava muito claro em relação aos objetivos da norma. Em 88, essa questão ficou um pouco melhor esclarecida, né? O texto constitucional trouxe lá no artigo 93 que os cursos oficiais passaram a ser requisito para ingresso e para promoção de magistrados, mas essa questão ficou definitivamente assentada e é o texto que está vigente até hoje no texto constitucional. Em 2004, por meio de uma nova emenda constitucional, a emenda 45 de 2004, que estabeleceu de forma definitiva, pelo menos até o momento, que os cursos de preparação e aperfeiçoamento passariam a constituir etapas obrigatórias do processo de ingresso, vitaliciamento e promoção de magistrados. Essa situação permanece até hoje. Ainda em 2004, tiveram, né, algumas normas importantes, né, que são vigentes até hoje, né, por meio da mesma emenda constitucional foi criada a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é a Infam, né, ela foi criada em 2004, instituída oficialmente em 2006 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A Infam é uma instituição muito importante no Brasil, ela tem atuação em todo o território nacional, a sede dela fica em Brasília, que é a capital do Brasil, e ela tem como objetivo institucional assegurar a unidade e a coerência na formação judicial de todo magistrado brasileiro. No PDI da Infam existe a informação de que o processo formativo adotado pela escola, que deve ser reproduzido por todas as escolas judiciais do país, né? Se inspirou e ainda se inspira muito no modelo francês de formação de magistrados. Por conta disso, a gente focou a nossa, né? E agora a gente está se aproximando um pouquinho mais do foco do nosso estudo, né? A gente chegou, na verdade, no foco do nosso estudo, em que a gente elegeu algumas categorias para a gente poder fazer essa comparação entre o modelo brasileiro e o modelo francês e tentar identificar de onde vem, de fato, essas influências. Então, um primeiro ponto que a gente destacou ali diz respeito à organização institucional de ambas as escolas, em que a gente percebeu diferenças importantes, né? Enquanto no Brasil a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado está vinculada ao Superior Tribunal de Justiça, portanto vinculada ao Poder Judiciário brasileiro, no modelo francês é um pouco diferente, né? Na verdade, a escola está vinculada ao Poder Executivo por intermédio do Ministério da Justiça. E a partir das entrevistas, das entrevistas que a gente realizou, a gente levantou alguns relatos em que as entrevistadas disseram que era possível notar que essa diferença é perceptível e que reflete, inclusive, no modo como o Poder Executivo francês interfere nas funções jurisdicionais, especialmente, né, no contexto da formação dos magistrados. Né? Isso é uma coisa que, pelo menos no contexto da formação no Brasil, realmente não acontece, porque as escolas estão organizadas dentro do Poder Judiciário brasileiro. Outro aspecto importante diz respeito aos sujeitos. Né? Primeiro que ambas os modelos francês e brasileiro adotam um processo seletivo bastante rígido, né? Envolvendo uma sequência de provas que exige muito dos seus candidatos. Mas na França não existe obrigatoriedade de formação acadêmica no curso de Direito, podendo o candidato ser diplomado em outros cursos do ensino superior. No Brasil, né, o ingresso na carreira ocorre por meio da aprovação em concurso público, que é organizado pelo tribunal para o qual o candidato se candidata, né, pretende atuar. A inscrição no processo seletivo é restrita a bacharéis de direito, os quais deverão contar, né, além de ser bacharel em direito, eles precisam ter experiência profissional em atividade jurídica de pelo menos 3 anos. Então, vejam como os requisitos para ingresso na carreira são bem diferentes, né?
no Brasil, pelo menos no que diz respeito à formação inicial. Na França, é importante destacar que a formação de todo magistrado francês ocorre por meio do curso de formação da Escola Nacional Francesa. Significa dizer, né, em outras palavras, que o ingresso na carreira da magistratura francesa ocorre por meio do curso de formação inicial promovida pela Escola Oficial Francesa. Isso tem algumas consequências, inclusive, por exemplo, com relação ao espaço escolar. Né? O que a gente conseguiu levantar é que, essencialmente, a Escola Nacional Francesa ela é organizada em duas sedes, uma que fica em Bordeaux, que é responsável pela formação inicial, e em outra em Paris, que é incumbida principalmente da formação continuada e de estrangeiros. E a partir das entrevistas que a gente realizou, a gente foi possível apurar que nesses espaços escolares privilegiado, é dado muita valorização. Existe muita preocupação, na verdade, contra a tradição, o resgate do passado e a valorização da cultura francesa. No Brasil, né, é um pouquinho diferente, porque como a gente já colocou aqui, o ingresso na carreira, diferente do que ocorre lá no modelo francês, que ocorre pela própria escola por meio do curso de formação inicial, no Brasil o ingresso ocorre pela aprovação no concurso público. Após a aprovação e o ingresso na carreira, o magistrado recém-possado é encaminhado para o curso de formação inicial, que é ofertado pela escola oficial mantida pelo tribunal que organizou o concurso público que o candidato foi aprovado. Então, cada tribunal possui uma escola encarregada pela formação de seus magistrados. E cada uma dessas escolas são orientadas e fiscalizadas pela Escola Nacional, a INFAM, né? Então, essa forma de organização da estrutura da educação judicial, da formação do magistrado brasileiro, possibilitou com que o currículo do curso de formação inicial no Brasil fosse organizado em um módulo nacional e outro local. A partir disso, né, é possível também a gente analisar um pouquinho sobre os percursos formativos. Na França, né, em função do ingresso na carreira ocorrer pela própria escola, a gente percebeu que a carga horária do curso de formação inicial é muito superior à dos cursos brasileiros, do curso de formação inicial brasileiro. Né? Na França, o curso de formação inicial tem duração de 31 meses, né, o que daria aproximadamente 2 anos e meio. No Brasil, por sua vez, né, a carga horária de 480 horas, as quais devem ser ofertadas de forma contínua em até no máximo 4 meses. Então, um ponto em comum em relação aos processos formativos é a forma como os currículos estão estruturados, né, que é igual. Né? Então, os modelos francês e brasileiro, os currículos são organizados em curso de formação inicial, formação continuada e formação de formadores. Né? Ainda falando das convergências, né, é possível afirmar que as práticas, os conceitos, os procedimentos metodológicos, as práticas avaliativas e os principais referenciais teóricos franceses são reproduzidos com muita semelhança pela escola brasileira. Né? Então, a gente percebeu que a concepção de educação é a mesma, né? Baseada essencialmente no processo a educação é concebida como processo dialético, a construção de conhecimento decorre da ação, reflexão, ação, apoio na articulação da teoria com a prática, experiências de vida. Os dois modelos, né, de formação defendem a utilização de metodologias ativas para o desenvolvimento de atividade e utiliza a concepção de ensino por competência. Em relação à concepção de ensino por competência, né, ambos os modelos utilizam, na verdade, o modelo, a escola francesa adota o referencial teórico de Guy-Lebotte de Zarifian, e a escola brasileira reproduz esses referenciais. Né? Essencialmente, as práticas educativas são voltadas, naturalmente, para o contexto da educação profissional, e elas têm como ponto de partida, né, o ponto de partida, a atividade jurisdicional. A partir dos elementos que a gente conseguiu levantar, foi possível afirmar que embora as escolas brasileiras utilizem como fonte de inspiração, né, ou de influência, ou se deixam influenciar pelos principais conceitos, procedimentos metodológicos e referenciais teóricos adotados pela Escola Nacional da Magistratura Francesa, a estruturação, os respectivos processos formativos e os reflexos nos sistemas de justiça de cada um desses países, né, os modelos estudados apresentam configurações significativamente distintas. Então,
Aqui eu encerro minha apresentação. Me desculpo caso eu tenha falado um pouco rápido demais, me coloco à disposição de todos e agradeço pela atenção.